Meus amados irmãos, nós vamos dar início hoje a uma nova série de estudos na Palavra de Deus. E desta feita vamos fazê-lo a partir do livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 1. Eu estou muito encorajado, essa é a primeira vez que eu vou pregar em todo este livro. Eu tenho o estudado já há algum tempo, um livro fantástico e ao mesmo tempo muito desafiador. Muito. Mas um livro, irmãos, muito contemporâneo. Uma mensagem muito atual para todos nós, muito atual. E hoje nós vamos caminhar do verso 1 até o verso 7. E na semana que vem, se Deus nos permitir, continuaremos. Vamos então ler a santa palavra do Senhor, que é inspirada. Acompanhe a leitura. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, dos seus servidores, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, isto é, a comida, a dieta diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam perante o rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma família de judeus foi arrancada do seu país. E nesta família havia um jovem de 14 anos chamado Salomão Perel, ou Salomão. Salomão foi arrancado dos seus pais, foi separado do seu irmão mais velho. E Salomão falava muito bem a língua alemã. E Salomão saiu andando pelas estradas, pelas florestas, quando se deparou com uma guarda alemã nazista e foi confundido com um órfão alemão. E ele falava muito bem a língua alemã, serviu então como intérprete entre os alemães e os poloneses, porque também falava a língua polonesa. Sendo levado então diante de um oficial, e ele não disse que era judeu, evidentemente. Se o fosse, seria morto. Trocou o seu próprio nome. E ao comparecer diante de um oficial nazista, ele recebeu a empatia daquele homem e foi adotado por aquele oficial alemão. E aquele oficial alemão amou aquele jovem judeu, sem saber que o era,
e o mandou para o olho do furacão, para Berlim, para estudar junto com os jovens hitleristas. E ele foi para Berlim, para o olho do furacão, para a sede do nazismo. Estudou por vários meses entre os jovens a cultura, os valores, a ética nazista. Sentiu-se balançado, é verdade, com os ideais nazistas, a supremacia racial. Mas Salomão, estando um dia no seu quarto, foi para o chuveiro, e ele assentou-se ali numa banheira, olhou para o seu órgão genital e lembrou-se do sinal da aliança. Lembrou-se que era um judeu. A circuncisão estava lá. O vapor da água trouxe aquele embaçamento natural no espelho. E Salomão desenhou ali a estrela de Davi, a estrela de 6 pontos. E Salomão caiu em lágrimas e chorou copiosamente, porque ele sentia saudade da sua terra, da sua família, do seu irmão. Ele sentia saudade da sua cultura, ele sentia saudade da língua hebraica, ele sentia saudade da comida kosher, a comida judaica. Mas ele estava em terra estranha. Ele estava numa outra cultura, com outros valores, com outros propósitos. Mas eu não vou contar para você a história, porque é um filme. Era um livro registrado, depois produzido um filme, chamado Filhos da Guerra. É um filme fantástico. Já o assisti pelo menos 10 vezes. É um filme fantástico. E essa é a história de Daniel. O contexto do profeta Daniel é muito parecido com o de Salomão. Daniel, ele foi arrancado juntamente com o seu povo, com o povo judeu. Ele foi arrancado da sua terra e foi levado para uma terra distante, para uma terra completamente diferente, numa cultura completamente diferente, com uma língua diferente, com hábitos diferentes. Esse é o contexto deste livro. Daniel estava agora numa terra distante, numa cultura diferente, com valores diferentes, uma língua diferente. E a pergunta é: o que fez Daniel para sobreviver no meio daquela cultura? O que fez ele? Como é que Daniel pôde manter viva a sua fé, como Salomão fez durante a Segunda Guerra Mundial? Como? O contexto que nós vivemos, irmãos, é muito semelhante também ao contexto de Salomão e de Daniel. O mundo que nós vivemos é, de certo modo, sim, uma Babilônia, porque nós somos peregrinos. E a grande pergunta é: como é que nós podemos manter viva a nossa fé no meio de um mundo hostil como esse que nós vivemos? Como é que nós podemos ser crentes não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado? Como é que nós podemos viver a nossa fé no meio de uma geração incrédula e pervertida, num mundo que jaz no maligno? Essa é a pergunta que o livro de Daniel vai nos responder. Mas eu quero que você entenda como se dá a história de Daniel. E nós precisamos voltar alguns séculos. Nós vamos falar um pouco do contexto desse livro. Você se lembra que muitos séculos antes de Daniel, a nação de Israel
era uma única nação. Eram 12 tribos. 12 tribos que foram governadas por 3 grandes reis: Saul, Davi e Salomão. Mas com a morte de Salomão, o seu filho Roboão assumiu o reinado. E naquele momento, a nação de Israel é dividida. Guerras. Então, naquele momento, criam-se 2 nações: o reino do norte, com 10 tribos, chamada de Israel, cuja capital é Samaria, e o reino do sul, com 2 tribos, chamada de Judá, e a capital é Jerusalém. No reino do norte, a grande maioria dos reis fez aquilo que não agradava a Deus. Eles não tinham o temor de Deus no coração. Era pecado atrás de pecado, idolatria. Todo tipo de erro, de engano e de imoralidade se encontrava no reino do norte. E Deus então, vez após vez, mandava um profeta dizendo: arrependam-se, 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 senão eu vou discipliná-los. E a Bíblia diz que os profetas iam e pregavam, e eles negavam deliberadamente. Até que no ano 722 antes de Cristo, Deus trouxe disciplina sobre aquele povo. Deus levantou uma grande nação chamada de Assíria. E a Assíria veio e solapou o reino do norte e levou todos para o cativeiro. Não sobrou ninguém. Todo o reino do norte foi dizimado, foi disperso pela terra. E o reino do norte nunca voltou, nunca. O reino do sul era governado por reis que temiam a Deus. Havia períodos de grande avivamento, de despertamento espiritual. Às vezes um rei não fazia o que era reto perante o Senhor, mas um outro rei fazia. Então eles viviam nesse compasso. Apesar disso, a corrupção se instalou no Reino do Sul. Uma grande corrupção espiritual, moral, ética, idolatria. Todo tipo de ídolo era adorado no Reino do Sul. 100 anos depois, 100 anos, subiu ao trono um homem chamado Jeoaquim. Jeoaquim. É esse que é descrito aí no versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o reino do sul. E Jeoaquim fez o que era mal perante o Senhor. Ele não temeu a Deus. Ele não andou na palavra de Deus. E então Deus levantou uma grande nação. A taça da ira de Deus se encheu. E no ano 605 a.C., veio então um grande imperador, o maior da época, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era um grande imperador. E ele marchou com todos os seus soldados e cercou Jerusalém. Não havia como fugir. Não havia. Então Nabucodonosor invadiu Jerusalém e matou milhares. Mas também, ao longo de 20 anos, levou todo o reino de Judá cativo para a Babilônia. Cativo para a Babilônia. Reis, nobres, valentes, soldados, todos foram levados. Uns poucos foram deixados para que a terra não ficasse deserta. Mas 90% foi levada para a Babilônia. Quando Nabucodonosor invadiu, ele foi destruindo tudo aos poucos. Um pouco aqui, um pouco ali e um pouco acolá. Ele destruiu o templo, ele destruiu os palácios, as casas, as construções importantes, queimou tudo, destruiu tudo, acabou com o templo. E de quebra, Nabucodonosor disse: peguem todos os utensílios do templo de Salomão e levem para a terra de Sinar, que está no versículo de número 2. Triste, não é? Mas todos aqueles símbolos do culto, todos
a arca, os utensílios, a menorá, aquela lâmpada, a mesa, tudo, o altar do sacrifício, tudo foi levado para a Babilônia. E para a tristeza do povo de Israel, tudo aquilo foi colocado num lugar idólatra, no templo dos deuses caldeus, babilônicos. Aquilo que era dedicado a Deus, agora estava num templo pagão, idólatra. Daniel viu isso tudo. Você consegue imaginar a cena? Você sendo arrancado da sua terra, vendo o templo destruído, as casas, os utensílios do templo colocados num templo pagão. Como é que você reagiria? Tem um salmo que conta isso. O Salmo 137 narra exatamente isso. Às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião. Então nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros. E aqueles que nos levaram cativos diziam: entoai-nos um cântico do Senhor. E nós dizíamos: mas como haveremos de cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Como? Ah, Jerusalém, se de ti me esquecer, que se corte a minha mão direita, que se me apegue a língua ao céu da minha boca, que eu não fale, que eu não me mexa. Ah, Jerusalém, se de ti me esquecer. Esse é o cântico de tristeza do povo de Deus, assentado às margens dos rios da Babilônia. Esse é o cenário, você consegue entender? É isso que está por detrás de tudo o que acontece no livro do profeta Daniel. Então Daniel não é um jovem que foi passear na Babilônia. Daniel é um jovem que foi arrancado da sua terra. No meio daquela escuridão, havia 4 luzes. 4 jovens, adolescentes na verdade, ou talvez pré-adolescentes, 14 anos. 14 anos. E eles foram levados para a Babilônia. Daniel, ele passou ali a sua adolescência, a sua juventude, a sua vida adulta, até a sua velhice. E lá na Babilônia, eles foram colocados no palácio. Eles foram escolhidos a dedos, porque eram jovens bonitos, de boa aparência, fortes, doutos. Não era qualquer jovem. Eram os melhores jovens de Israel. Os melhores dos melhores. E eles foram colocados no palácio. Para quê? Para servir o rei Nabucodonosor. O que aconteceria com eles? Ao longo de 3 anos, eles deveriam estudar a cultura e a língua dos caldeus. Aí você pergunta, mas por quê? Por que Nabucodonosor gastaria dinheiro e tempo e colocaria 4 jovens dentro do palácio para comer a comida dele? Estudar a língua, a cultura, por quê? Por quê? E eu vou te dar a resposta. Nabucodonosor era um homem muito inteligente. Ele era um homem sagaz, perspicaz. E ele pensou assim: se eu trouxer o povo de Israel, o povo de Judá, e simplesmente escravizá-lo, o que isso vai gerar lá na frente? Rebelião. Percebeu? Revolta. Mas se eu trouxer esse povo e adicioná-lo à minha cultura, está resolvido o problema. Percebeu? Onde é que ele queria chegar? Então Nabucodonosor disse assim: bom, vamos trazer os melhores. E vamos então babilonizá-los. Vamos trazê-los para o nosso meio, vamos ganhá-los. A gente não tem revolta. E eles se tornam o nosso povo. Percebeu a sutileza? E Daniel está nesse meio. Daniel está dentro do palácio.
Daniel tem que comer a comida do rei, beber o vinho do rei, tem que receber a cultura dos caldeus, a língua dos caldeus. Ele tem que estudar tudo ao longo de 3 anos para servir o rei. Então Daniel e seus amigos chegaram no palácio. Eu imagino uma festa de boas-vindas. Bem-vindos! Não era um chicote, não. Chicote espanta. Bem-vindos ao Palácio Real. Só tem um detalhe. A primeira coisa que nós vamos fazer com vocês é mudar os seus nomes. E se você observar no versículo de número 6, versículos 6 e 7, os nomes são mudados. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E ele foi mudado para Beltesazar. Ananias significa o Senhor é gracioso. Foi mudado para Sadraque. Misael significa quem é como Deus. E foi mudado para Mesaque. E Azarias, que significa o Senhor é ajudador, foi mudado para Abednego. Você percebeu que os 4 nomes têm a ver com Deus? Deus é o meu juiz. Deus, o Senhor é gracioso. Quem é como Deus, o Senhor ajudador? E agora todos os 4 novos nomes têm a ver com os deuses pagãos. Eles tinham 3 grandes divindades: Marduk, Bel e Nebo. Você imagina você chega numa terra, alguém fala assim para você: ok, agora você vai ser cativo. Mas a primeira coisa, Valmir, você não vai chamar mais Valmir. O seu nome vai ser esse aqui, quer você goste ou não. O que é que o Nabucodonosor estava tentando fazer com eles? Tirar do coração deles a religião deles. Percebeu? A sutileza. Mude o seu nome e você muda a sua identidade. Na nossa cultura ocidental, a gente não escolhe muito nome de acordo com o significado. Mas naquela cultura, o significado tinha um propósito. Tinha um propósito. Então quando você muda o nome, você está mudando a religião da pessoa. Você está mudando a identidade daquela pessoa, dizendo assim: agora você não adora mais o Deus que é o seu juiz, mas agora você adora Marduk, Bel, Nebo. O seu Deus é outro. Esqueça a sua religião. A sua vida está sendo mudada a partir de agora. Você tem uma nova identidade. Agora você é um caldeu, um babilônico. E a pergunta é: como é que Daniel e os seus amigos vão reagir nessas circunstâncias? Como é que eles farão para manter viva a sua fé numa terra estranha, numa outra cultura, com nomes diferentes, vivendo no palácio, no olho do furacão, na Berlim babilônica? Meus irmãos, nós também somos peregrinos neste mundo. Este mundo é a nossa Babilônia. Nós também vivemos num mundo muito, muito hostil. Um mundo, para parafrasear o termo que usei, babilonizar, um mundo que tenta nos mundanizar a cada dia. O mundo não quer que você deixe de frequentar a igreja. O mundo quer que você frequente a igreja, mas seja mundano. Isso chama-se sincretismo religioso. Então o mundo quer nos abraçar, mas o mundo não quer simplesmente nos escravizar, mas o mundo quer que nós fiquemos aculturados aos seus valores. O mundo, ele não quer simplesmente nos forçar, mas ele quer se mostrar a você como uma coisa boa. Veja como é bom. Porque muito jovem, quando vai chegando assim, nos seus 15, 16, 17, 18 anos, ele se encanta com o mundo, porque o mundo diz para ele assim: está vendo como é bom? Está vendo como é legal? Venha para o mundo, nós vamos te abraçar. Venha festejar conosco, venha para as festas, venha para os bailes, venha para o entretenimento. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Então venha, é bom demais. Meus irmãos,
O livro de Daniel é um livro muito atual. Muito. Porque Daniel nos ensina a como viver neste mundo hostil que nós vivemos. Um mundo que lá nos desenhos infantis tentam doutrinar as nossas crianças, mudar os seus valores. Outro dia eu assisti um filme aparentemente tão infantil, mas ao assisti-lo umas 2 ou 3 vezes eu percebi como havia uma mensagem tão negativa, tão mundana. Um filme infantil, um desenho. Pequenas coisas que nos atraem. Então a pergunta é: como é que nós podemos manter o nosso cristianismo vivo, autêntico, verdadeiro, nesse mundo tenebroso? As pessoas falam assim: bom, o mundo vai melhorar. Não vai, não vai. Meus irmãos, quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, mais o mundo caminha para o caos. Não há melhora. Existe uma derrocada espiritual deste mundo. Os sinais estão sendo dados. Então a pergunta é: como é que nós podemos ser crentes no século 21? Eu vivi nos anos 80, nos anos 90. Eu sou do século passado e do milênio também. E eu vi coisas, quer dizer, hoje eu vejo coisas que eu não via. E eu fico imaginando quando as minhas filhas e o meu filho estiverem com 40 anos, que é a idade que eu tenho, que mundo que eles viverão? E que mundo os meus netos viverão? Como vai ser a igreja daqui 30, 40, 50 anos, se Cristo não voltar? Então a pergunta é: como é que nós podemos viver um cristianismo autêntico? Um cristianismo bíblico, num mundo hostil, como esse que nós vivemos? E eu quero dar para você 2 caminhos muito curtos, muito breves. A primeira lição desta noite é que Deus é soberano sobre a história, e especialmente nos tempos sombrios de provação da nossa vida. Veja, há um detalhe que pode passar desapercebido aos nossos olhos. Olhe para o capítulo 1, versículo 2. Veja o detalhe. O Senhor lhe entregou quem? Entregou o rei Jeoaquim. Entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Meus irmãos, foi o Senhor. Eles não foram para a Babilônia porque Nabucodonosor era forte. Eles não foram porque ele era grande. Eles foram porque o Senhor os entregou nas mãos do rei Nabucodonosor. Então isso significa, irmãos, que não há nenhuma situação inesperada que esteja fora dos propósitos de Deus. Nenhuma pandemia, nenhuma epidemia, nenhuma doença, nenhuma enfermidade está fora dos planos de Deus. O cativeiro não estava fora dos planos de Deus. Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo. O povo estava sofrendo porque era rebelde. E Deus havia dito a eles: arrependam-se. Mas eles não se arrependeram. Então a Babilônia, o cativeiro, foi uma disciplina de Deus para eles. E o que é que Deus queria com aquela disciplina? Deus queria lapidar, Deus queria burilar, Deus queria transformar o seu povo. Deus queria que o seu povo fosse refeito, mas Deus tinha que quebrar o seu povo para que ele aprendesse a amar o Senhor e a obedecê-lo. Foi duro? Sim, foram 70 anos de cativeiro, não foram 7 dias, não foram 7 meses, não foi 1 ano e meio de pandemia, foram 70 anos. Para que Deus pudesse ensinar o seu povo a quebrar a sua cerviz e a amá-lo de todo o seu coração. Então Deus estava usando aquela disciplina para moldar o seu povo. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que a pandemia é um meio também de Deus tratar o nosso coração, tratar a nossa frieza espiritual muitas vezes. É uma maneira de Deus nos colocar diante dele e dizer assim: nós não somos nada, nada. Um vírus que não é nada, que não podemos ver, é capaz de nos matar. E isso nos lembra, irmãos, que nós somos impotentes diante da mão de um Deus que é todo poderoso. Meus irmãos,
Não se esqueçam, nada está fora da vontade de Deus. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse mundo, mas o rei é Deus. E ele está assentado no seu trono, governando, reinando soberanamente. Deus, irmãos, não é como um relojoeiro que deu corda no relógio e deixou ele trabalhar por si só. Deus está sentado no seu trono com o seu cetro, dizendo: este mundo me pertence, porque eu sou o criador dele e o sustentador dele. Meus irmãos, neste tempo de pandemia, nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos nos lembrar que há um Deus que está no céu, que governa este mundo. Um Deus que não deixa que sequer um fio da nossa cabeça, de cabelo da nossa cabeça caia, que nenhum passarinho ou uma folha de árvore caia, porque Deus cuida dos pequenos e dos grandes detalhes. Nada está fora dos planos soberanos de Deus, absolutamente nada. Então nós temos que olhar para o alto e nós temos que confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos muitas vezes não entender a razão das coisas, mas nós sabemos que Deus é a razão de todas as coisas. A segunda lição e última lição que eu quero lhes trazer nessa noite. A primeira, então, Deus é soberano. Deus é soberano sobre a história. Nos momentos de sofrimento, sombrios e de provação, Deus é soberano. Ponto. Segunda, Deus é gracioso com você em todo o tempo. Olhe comigo para o versículo 9. O texto diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Deus estava com Daniel. Deus estava com seus amigos. Deus estava guiando cada detalhe da vida deles, daquele cativeiro babilônico. E eu quero te convidar para voltar a semana que vem para ouvir o que vai acontecer, como Deus vai desenrolar essa história. Deus jamais abandonaria Daniel e seus amigos, jamais. Deus estava com eles o tempo todo. Daniel, ele viveu na Babilônia 70 anos. Ele viveu no período pré-exílico. Ele viu o que aconteceu. Ele viveu 70 anos no cativeiro, 70. E ele viu, inclusive, o retorno para Jerusalém. Se você olhar para o último versículo do capítulo 1, diz isso. Daniel continuou lá no palácio, até ao primeiro ano do rei Ciro. Ciro foi aquele rei que decretou a volta do povo de Judá para Israel, para Jerusalém. Portanto, meus queridos irmãos, Daniel recebeu graça, graça sobre graça, graça abundante, graça para viver no meio de um mundo hostil, no meio de pessoas sagazes, no meio de falsos deuses, num templo pagão. Daniel recebeu graça do Senhor sobre graça. Então isso nos faz lembrar, irmãos, que como peregrinos, o Senhor também nos dá graça para vivermos neste mundo hostil. Você pode dizer: mas pastor, o mundo é difícil. O senhor não foi lá na minha universidade. O senhor não foi no meu local de trabalho. As pessoas lá no horário de almoço falam de coisas ruins e a gente percebe que ali existe muito pecado. E na universidade, meu professor, ele não é crente, ele é evolucionista, ele tem uma política completamente esquisita. E lá no local de trabalho as pessoas são imorais. Os meus vizinhos são imorais. Meu querido irmão, Deus vai estar com você em qualquer lugar. E Deus vai te dar graça para você ser crente onde for que você estiver. Deus vai te dar graça. Graça no seu trabalho, graça na sua família, se os seus pais não são crentes. Graça na sua universidade, para você manter o seu testemunho vivo e autêntico no meio daqueles jovens imorais. Deus vai te dar graça no trânsito. Deus vai te dar graça em qualquer momento da sua vida, porque Deus jamais te abandona.
Deus esteve com Daniel 70 anos na Babilônia. 70 anos. E Deus vai estar conosco também a cada dia da nossa caminhada. O templo pode fechar as suas portas, mas a igreja do Senhor prevalecerá sempre, irmãos. Sempre. A igreja é a igreja do Senhor. É o povo amado do Senhor. E quanto mais o mundo perseguir a igreja, mais a igreja vai se espalhar como fogo num rastilho de pólvora. A igreja está avançando, o reino de Cristo está avançando sobre o mundo, porque o Senhor tem nos dado graça para isso. Mas eu quero concluir a minha mensagem nesta noite, dizendo aos irmãos que se Deus foi fiel em manter 4 jovens no cativeiro babilônico, Deus também vai nos sustentar neste mundo hostil. Ele também vai nos dar graça. Ele também vai ser misericordioso para conosco. Não importa quão esmagadora a nossa situação possa parecer, Deus é capaz de nos sustentar nela. E Deus faz isso do começo ao fim, porque Ele é Deus. E aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não vai te abandonar. Jamais. Não importa o que você venha passar ou quanto tempo dure a sua provação, Deus vai estar com você a cada dia nas suas lutas mais difíceis. Deus permanece o mesmo por toda a eternidade. Os reis passam. Os governantes passam. Os ditadores passam. Hitler passou. Stalin passou. Mao Tse Tung passou e outros passarão. Mas Deus continuará reinando. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ninguém pode ir contra a mão do Senhor. Ele é Deus. E a mensagem do livro de Daniel, irmãos, é muito mais do que um simplesmente, seja como Daniel, seja corajoso como Daniel. Não, irmãos. Esta não é simplesmente a mensagem de Daniel. A nossa salvação, ela não descansa na nossa habilidade de permanecermos incontaminados do mundo. Pelo contrário, ela está na pura e incontaminada oferta de Jesus no nosso lugar. Jesus, ele foi muito mais provado do que Daniel. Ele sofreu muito mais tentações do que Daniel. Ele sofreu muito mais do que Daniel. Mas a Bíblia diz que Jesus permaneceu fiel. E Jesus venceu. E porque Jesus venceu, nós também podemos vencer. O apóstolo Paulo disse que em Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores. Então nós já vencemos em Cristo Jesus. Aquele que te elegeu, meu querido irmão, desde a eternidade, aquele que te salvou e que te atraiu de maneira eficaz, de maneira perfeita e sublime, é o mesmo que vai te sustentar até o dia da volta de Cristo, para que no dia da volta de Cristo, você seja arrancado da Babilônia e seja levado novamente para Jerusalém celestial. Então, querido irmão, coragem para ser diferente. E essa coragem, ela só pode ser recebida em Cristo Jesus. Amém. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, por este livro magnífico do profeta Daniel. Obrigado, Senhor, porque a história de Daniel é uma fonte de encorajamento para todos nós, cristãos que vivemos no século 21. Nós também vivemos num mundo hostil, Senhor. Num mundo imoral, cheio de pecado, um mundo que tenta nos mundanizar, que tenta nos aculturar, que tenta infundir nos nossos corações e dos nossos filhos os valores deste mundo. Por isso, Senhor, dá-nos a Tua graça para vivermos este mundo. Ensina-nos e ajuda-nos a olhar para o alto e a nos lembrarmos, Senhor, que a nossa vida está nas Tuas mãos
e que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e que nada do que aconteça na nossa vida está fora dos teus planos e dos teus propósitos. Ó Deus, guarda o nosso coração em Cristo. Ajuda-nos a confiar nele. Ele que é o Daniel perfeito, o juiz perfeito, aquele que venceu por nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos a confiar nele, a olhar para Cristo Jesus e saber que em Cristo nós temos vitória contra o pecado e contra este mundo tenebroso. Senhor, dá-nos coragem. Coragem para sermos diferentes onde o Senhor nos colocar. Onde quer que estejamos, que a nossa luz brilhe, que a luz de Cristo brilhe através de nós, para que o mundo veja e creia que nós pertencemos ao Senhor. É o que nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus Cristo.